Olá, paz do Senhor a todos vocês, começando mais um dia da nossa campanha, a última semana. No culto de hoje eu tenho a honra de trazer para vocês, para pregar aqui para nós, o meu pastor, o pastor da minha igreja, que é o pastor Lelis, que muitos de vocês já conhecem, do nosso canal do YouTube, da nossa igreja, das nossas lives que nós estamos fazendo. Eu quero saber se o som tá bom, gente. Tinha esquecido até que eu tava com o microfone. Como que tá o som? Você tá escutando bem? Graças a Deus, nós vamos cantar um louvor, nós vamos fazer uma oração primeiro. O som está bom, pessoal? Me dê logo o feedback aí pra gente não perder tempo. Tá bom? Que hoje não vai ser diferente de ontem. Hoje o Senhor vai se fazer presente. Agora o teclado tá entrando, estão ouvindo o teclado? Tá bem? Como é que tá? Glória a Deus. Me deem aí o feedback, nós já vamos orar. Tá bom o som? Tá ótimo. Vem, amor, venha orar. Eu vou chamar o Alexandre para orar. Nós vamos orar, vamos cantar um louvor e aí já vamos para a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai do Senhor para vocês, vamos fazer uma oração para a gente iniciar o nosso culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, nós te damos graças, Pai querido, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor Deus, de estarmos aqui, de cultuarmos ao Teu nome, Senhor Deus, e que o Senhor nesta noite venha fazer maravilhas no nosso meio, Pai querido. Visite a todos aqueles que estão, Senhor Deus, através de seus celulares ou computadores, assistindo essa live, Senhor Deus, estão em busca do Espírito Santo, Senhor Deus. Conceda o desejo do coração de cada um, Senhor Deus. Dê os dons espirituais que eles estão buscando, Senhor Deus. Abençoe esta live, se conosco, Pai querido, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já se sentiu privilegiado por estar nessa campanha? Você é um privilegiado, porque no meio de tudo isso que a gente está passando, muitos de vocês estão distante da sua igreja física, muitos de vocês estão com as suas igrejas fechadas ainda, e nós, no meio de tudo isso, eu creio que a igreja sofreu um grande baque, e muitos estão se esfriando, estão deixando as práticas espirituais por conta dessa pandemia, desse distanciamento, mas nós somos privilegiados, porque no meio disso tudo, Deus preparou. Fica assim. Estou pegando o som. Tá bom. Acho que é por isso que tá bom. Tá bom. Nós estamos sendo privilegiados por quê? Porque nesse momento Deus nos trouxe até uma campanha espiritual. Isso é muito importante. Eu acredito que tem sido de alimento para a sua vida e eu agradeço a Deus por cada uma das vidas que estão aí. Então não desligue seu celular, não desista da sua campanha, você está na reta final. Tenho certeza que Deus tem uma vitória para você, em nome de Jesus. Você não quer tocar? Não. Se quiser aumentar mais para poder pegar o som. Feche seus olhos. Adore a Deus aí na sua casa. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da sua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o seu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça
que tantas fraquezas diante da sua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora cada coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o seu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Coloque a mão no teu coração, peça para o Espírito Santo. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, fiquem ligados, porque agora o Senhor vai falar ao nosso coração. Amém? Vá para um lugar reservado. Se você precisa de um fone de ouvido, dentro do seu carro, seja onde for, algum lugar que você vai ficar à vontade, porque onde o Espírito Santo está, existe liberdade. Amém? Quero chamar meu pastor. Meu pastor Lelis. A palavra é sua, pastor, até o final da live. Amém? A paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que estão nesta live, participando desta campanha, um assunto de tão grande relevância sobre os dons espirituais. Quero aqui, através desse instrumento de comunicação, cumprimentar a irmã Kelly, o Alexandre, toda a sua família, e parabenizá-la por ter tomado essa iniciativa de trazer esse assunto tão importante para a meditação, no momento em que nós estamos atravessando, onde muitos estão privados de estar presente nos cultos. Glória a Deus. E a ação do Espírito Santo num momento como este é de suma importância para todos nós. E eu tenho certeza que esta semana tem sido uma semana de bênção e vai continuar sendo uma semana de bênção para todos aqueles que estão participando. Então, que Deus abençoe. Eu me sinto gratificado, me sinto privilegiado em poder participar também dessa programação. Eu sei que as limitações nossas são muito grandes, mas eu sei que Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, Deus é poderoso. Ele fala, e a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo até ajuda nas nossas fraquezas. E ai de nós se não fosse a unção e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero, para falar sobre esse assunto, tomar como base um texto bíblico. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Tomar como base um texto bíblico, que é um texto muito conhecido. Se você pode abrir a sua Bíblia, abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler alguma coisa que o Senhor Jesus nos ensinou aqui. Vamos ler o verso 5 a seguir, diz assim: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes:
Não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Falar sobre dons espirituais é algo de muita importância, de muita relevância, porque os dons espirituais, eles foram dados para nós, para a Igreja do Senhor, diz a Bíblia Sagrada, para ser utilizado naquilo que for útil. Então a gente entende que os dons espirituais, ele tem uma serventia, uma prestação de serviço muito grande para nós. E o que é um dom? Dom é uma dádiva que nós recebemos, e quando se fala de dom, convém a gente destacar, e nós estamos falando de dons espirituais, mas que existem também os dons naturais. E às vezes as pessoas confundem, porque existem pessoas que têm alguns dons naturais, ou um ou outro dom natural, e usa aquele dom, e às vezes chega numa igreja, chega no meio de evangélicos, fala, tem um dom natural da oratória, ele consegue sensibilizar muitas pessoas com as suas palavras, e muitos saem ali até pensando que ele foi usado num dom espiritual. E às vezes não é, às vezes é apenas um dom natural que a pessoa possui. O dom espiritual é uma coisa que vem de Deus, que o Senhor Deus é quem dá, é uma dádiva de Deus, como disse, que Deus dá para a utilidade da sua igreja, para o crescimento da sua igreja. Esse é o dom espiritual, diferente do dom natural. E como é que o dom espiritual, os dons espirituais, ele começa a agir na vida das pessoas? O dom espiritual, ele age a partir aquele dom que a gente chama o mais importante, que é o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada fala que batismo, e o texto que nós lemos fala sobre isso, que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Então, o dom espiritual, ele reveste as pessoas de poder. Aquele que recebe o dom espiritual, ele tem um revestimento de poder. E aí, cabe também algumas explicações importantes, porque receber o dom do Espírito Santo não é a mesma coisa que ter o Espírito Santo na vida. Porque toda pessoa que se aproxima do Senhor Jesus, ele já tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia Sagrada diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem o Espírito Santo, o homem nem se reconhece pecador. É muito comum a gente encontrar pessoas por aí dizendo, olha, eu só faço bem, isso, aquilo, e justifica por tantas coisas e tal, porque se o Espírito Santo não convencer, ele vai achar que é bom mesmo, ele vai achar que faz tudo certinho e tal, mas quando o Espírito Santo atua na vida do homem, então o homem reconhece que ele realmente é pó e cinza, fraco, frágil, por mais que ele se esforce. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapo de imundície diante de Deus. De nós mesmos não temos nada. Glória a Deus. Somos fracos, frágeis, imperfeitos, dependemos de Deus. E essa dependência vai ficar cada vez mais forte quando o Espírito Santo, quanto mais o Espírito Santo atuar em nossas vidas. E o texto sagrado que nós lemos para iniciar a nossa palestra, ele fala exatamente isso quando o Senhor Jesus estava deixando aqui este mundo, né? Esse texto sagrado de Atos dos Apóstolos, ele retrata aqui a última reunião do Senhor Jesus com a sua igreja, com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Diz o texto sagrado que havia ali uma reunião com mais ou menos 500 irmãos. Além dos apóstolos, mais ou menos 500 irmãos.
Foi a última reunião que Jesus fez. Até então, a atuação do Espírito Santo na vida dos discípulos, ela não era de tão grande relevância. Por quê? Porque Jesus estava presente. Quando o Senhor Jesus falou que estaria deixando esse mundo, ele disse, olha, eu vou, mas vocês não vou deixar vocês órfãos. Eu vos enviarei um outro Consolador para que esteja convosco todos os dias. Então, durante o ministério do Senhor Jesus, tudo que eles precisavam estava ali. Eles podiam pegar de perto, apalpar de perto, porque Jesus estava com ele. E nesta reunião, então, Jesus seria assunto, subiria para os céus e jamais, nunca mais voltaria para estar de corpo presente com sua igreja, com seus discípulos. Jesus só vai voltar agora para buscar a sua igreja para ir morar com ele. Então essa saída do Senhor Jesus preocupava os discípulos. E não era para menos, tinha que preocupar mesmo. Porque Jesus era o para-choque. Jesus, tudo que eles tinham, tudo que eles precisavam, todo o recurso que eles necessitavam, corriam para Jesus e Jesus resolvia facilmente. Aleluia. Então eles estavam tão acostumados com o Senhor Jesus, que até se esqueceram de alguns ensinamentos da palavra de Deus, algumas profecias que diziam que Jesus não iria ficar, que Jesus iria morrer para nos remir e para nos salvar. Então eles estavam acostumados, eles não contavam com isso. Não contavam com isso. E quando Jesus então foi preso, morto, crucificado, aí a crise abateu em todos eles. Eles já tinham pensamentos de criar um reino ali, em que Jesus estivesse comandando aquele reino. Eles pensavam muito ali no restabelecimento do reino de Israel, porque naqueles dias Israel estava sujeito ao reinado romano, estava sujeito ao Império Romano. Então eles estavam esperando o restabelecimento e olhavam na pessoa de Jesus e diziam, Jesus é a pessoa ideal para isso. E eles estavam se preparando para isso. A morte de Jesus, a crucificação de Jesus, trouxe um choque muito grande para eles, e para eles foi uma surpresa muito grande, muito embora a palavra de Deus, as profecias, indicavam que isso deveria de fato acontecer. E aí, quando Jesus ressuscitou, Jesus foi em busca dos seus apóstolos, porque eles estavam em estado de choque, desanimados, desmotivados, porque eles pensavam, se fizeram isso com Jesus, imagina o que vão fazer conosco. Então eles foram em busca, Jesus foi em busca deles e começou então a restabelecer a vida espiritual deles. Só que o Senhor Jesus disse, olha, esse restabelecimento, ele só vai ser total a partir da manifestação dos dons espirituais. E esses dons espirituais, eles vão se manifestar a partir do batismo com o Espírito Santo. Então eu queria até fazer um parênteses, eu vou colocar um parênteses aqui para me dirigir a muitos dos que estão nos ouvindo, que talvez você tenha alguma dificuldade para permanecer servindo ao Senhor, para enfrentar os embates dessa vida, para enfrentar os desafios de um verdadeiro cristão. É para isso que existem os dons espirituais. Você vai buscar ao Senhor, o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo, com fogo, você vai ser revestido do poder, e com o revestimento do poder você vai buscar os demais dons. A palavra de Deus diz, buscai com zelo os melhores dons. Aleluia. Então, você vai buscar os demais dons e você vai ser capacitado através desses dons de enfrentar as dificuldades, os desafios de um verdadeiro cristão. Porque ser cristão verdadeiramente é realmente um desafio a cada dia, um desafio a cada momento.
porque o inimigo continua aí lutando, batalhando para derrotar, para destruir. O trabalho do inimigo é esse mesmo, o próprio Senhor Jesus disse: o inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir. E certamente muitos dos que estão nos ouvindo têm enfrentado verdadeiras lutas, verdadeiras batalhas, e é por isso que é importante que você então comece a buscar os dons espirituais. E quando Jesus então se reuniu pela última vez com os seus apóstolos e com a igreja, né, ele disse: agora vocês voltem para Jerusalém e lá vocês vão buscar esse revestimento, porque sem eles não dá para prosseguir, não dá para continuar, vocês não vão ter força suficiente. Aleluia. Esse embate que vocês sofreram, esse choque que vocês sofreram com a minha morte, aleluia, só vai ser curado. Só vai ser, sua vida espiritual só vai ser restabelecida depois que vocês forem revestidos do poder de Deus. Aleluia. Então, a gente aprende aí uma lição importante, que para receber tem que buscar. Tem que buscar, tem que se dedicar a isso. Aleluia. E no primeiro exemplo que nós vimos, quando os discípulos foram, aleluia, eles começaram a buscar, e não é que eles dobraram o joelho e já receberam, não. Foram 10 dias. Durante aqueles 10 dias, muitos desistiram. Muitos voltaram atrás. Aleluia. Mas quando cumpriram-se os dias, os 10 dias, que chegou o dia de Pentecostes, todos que permaneceram receberam. E eu estou destacando isso para dizer que todos que buscam recebem. Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Ele tem um dom para você também. Tem revestimento de poder para você também, para a sua vida também. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. É só buscar que vai receber. Mas, às vezes, a pessoa busca um dom com um pensamento equivocado. É o que estava acontecendo com os discípulos ali naquele começo. Quando Jesus falou: vocês vão para Jerusalém e lá vocês vão ficar reunidos até o revestimento de poder. Parece que eles não tiveram dúvida que o revestimento de poder viria, mas eles tinham dúvida para que seria o revestimento de poder. Então eles perguntaram para o Senhor: Senhor Jesus, então é nesse tempo que vai ser restaurado o reino de Israel? E Jesus respondeu: não vos interessa as estações, o tempo nem as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia. Então, quando você vai buscar um dom espiritual, vai buscar o Senhor, você não deve ficar preocupado em algum privilégio, alguma condição específica, pessoal para você, mas você deve estar preocupado em ser instrumento para fazer a obra de Deus. Pedir ao Senhor que te revista do poder, que te dê dons espirituais, para que você possa ser útil na obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Por isso que eu citei aquele versículo que diz que os dons espirituais, eles são dados para aquilo que for útil. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então o Senhor Jesus disse: olha, vocês não devem ficar preocupados nem com o tempo, nem com as estações que Deus estabeleceu. Quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo: olha, Deus tem tudo estabelecido. Aleluia. Essa não deve ser a nossa preocupação. Porque esse Deus fiel, aleluia, Ele conhece todas as coisas e já tem tudo estabelecido para que você seja abençoado, para que você seja vitorioso, para que você supere as adversidades. Aleluia. Você tem que simplesmente estar preocupado em buscar ser revestido do poder de Deus, porque Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai cuidar da sua família. Deus vai cuidar dos seus negócios. Deus vai abrir portas para você. Deus vai fazer milagres acontecerem, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então o Senhor Jesus disse: olha, não importa, porque Deus já tem estabelecido. Aleluia. Mas vocês vão buscar. Aleluia. E aí Ele disse: e quando vocês receberem, então vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia.
Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, os dons espirituais, eles não são dados para vaidade pessoal. Muita gente confunde. Eu quero, porque eu quero demonstrar isso, demonstrar aquilo. Não. Eles são para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Nós devemos buscar dons espirituais para que possamos ser instrumento nas mãos de Deus para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E se você recebeu um dom espiritual, aleluia, Deus está te usando, não seja vaidoso. Toda a glória deve ser dada ao Senhor nosso Deus. Aleluia, porque o dom é uma dádiva de Deus. Aleluia, é um presente de Deus para ser usado naquilo que for útil. Então, deixa essa vaidade de lado. Aleluia, deixa essa vaidade de lado. Então, o Senhor Jesus disse, olha, vocês vão receber, aleluia, para ser testemunha. Vão ser revestidos para ser testemunha em todo lugar, no mundo inteiro, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, nessa primeira abordagem, nós estamos falando o que é os dons espirituais, diferente dos dons naturais, que existem dons naturais também, e nós não devemos confundir. E aí, falando ainda sobre dons naturais, qual é a grande diferença na atuação dos dons naturais e os dons espirituais? O dom espiritual é para a glória do Senhor nosso Deus. O dom espiritual, ele faz com que as pessoas que são beneficiadas cresçam espiritualmente. Glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Exalte o nome do Senhor nosso Deus. Reconheça quem é o Deus que nós servimos. Possa ver Deus através dos dons espirituais. Glória ao nome do Senhor. Já o dom natural muitas vezes serve para vaidade própria, serve para massagear o ego de alguns, serve para conquistas baratas. Conquistas baratas são conquistas pessoais. Aleluia. E nós devemos estar preocupados, sim, em sermos instrumento para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, nós estamos meditando sobre esse assunto, os dons espirituais, e certamente Deus tem falado durante essa semana e vai continuar falando, aleluia, sobre os dons espirituais. Agora, a segunda questão que eu queria saber, como receber os dons espirituais? Como eu devo fazer para receber os dons espirituais? A Bíblia Sagrada, eu já citei esse versículo, ela diz, procurai com zelo os melhores dons. Vamos pensar um pouquinho no que diz esse versículo. Procurar, então fala de uma dedicação. Quando você quer procurar alguma coisa, você não vai ficar distraído, não vai ficar dormindo, não vai esperar que aquela coisa venha ao seu encontro. Não, você vai se dedicar em buscar, aleluia, saber onde é que tem, onde é que está, onde é que eu posso achar isso. Aleluia. E os dons você acha na presença do Senhor nosso Deus. Então você tem que procurar. Aleluia. Tem que buscar. Aleluia. Tem gente, e principalmente aqueles que são vaidosos, e a Bíblia Sagrada fala de alguém que queria até pagar para Paulo para fazer alguma coisa. E o vaidoso é assim. Às vezes quer imitar. E tem muitos imitando por aí. Tá certo? Mas os dons verdadeiros têm que serem buscados. Quando se fala em buscar, fala que tem um preço a pagar. Um preço a pagar. Qual é o preço? É uma vida dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor. Uma vida de santificação. Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. O dom não se acha aí pela rua, não. Aleluia, você tem que buscar. Aleluia, tem que procurar realmente, buscar, se dedicar, aleluia, para que você possa receber os dons espirituais. E olha, existem dons que estão raros no nosso meio. Existem muitos dons que são raros em nosso meio.
E por que eles são raros? Deus teria mudado? Deus não mudou, Deus não mudou. Deus é imutável. A palavra de Deus diz que nele não há mudança nem sombra de variação. O que acontece é que está a dedicação, a procura para os dons espirituais tem sido pouca. Tem sido pouca. Muita gente se contenta simplesmente com o batismo com o Espírito Santo e às vezes o dom de diversidade de línguas e quer andar falando línguas para todo lado aí, como se isso fosse uma credencial. Aleluia. Como isso fosse uma demonstração de autoespiritualidade. Aleluia. E não é. Na verdade, as línguas estranhas, a Bíblia Sagrada fala com muita clareza, ela edifica quem está falando. Então, se você é batizado com o Espírito Santo e quer ser edificado, vai para sua casa, ora, fala bastante línguas estranhas lá no seu quarto, você vai ser edificado. Você vai ali ser alimentado. Aleluia. Mas não é para você ficar em público. Paulo disse, olha, eu falo língua melhor do que todos, mas que adiantaria se eu viesse a um público só falar em línguas e não houvesse interpretação, não houvesse nada? Eu sairia edificado e os outros nem saberiam o que estava acontecendo. Então, a língua estranha é para edificação de quem fala. Glória ao nome do Senhor. Então, tem que buscar os demais dons. Buscai com zelo. Então, procurai. Aleluia. Se dedique. Quem sabe você tem desejo de ser usado por Deus. Aleluia. Usado por Deus em profecia, interpretação de língua. Os dons de curar. Aí a Bíblia fala dons de curar, porque são vários dons. Aleluia, de curar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus, tudo isso são riquezas que Deus colocou à nossa disposição. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Deus está disposto a nos dar. Aleluia, agora devemos buscar. Se nós buscarmos, vamos receber, vamos ser enriquecidos, aleluia, com os dons espirituais, porque o Senhor Deus é quem dá. E diz a Bíblia Sagrada que Ele dá liberalmente. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas eu quero ler mais um texto na palavra de Deus para que a gente seja um pouco mais edificado. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 14, glória a Deus. A partir do verso 26, Paulo estava falando sobre ordem do culto. Aleluia. E quando Paulo estava falando sobre ordem do culto, Paulo estava falando sobre manifestação de dons espirituais. Aleluia. Porque existe, infelizmente, a gente percebe ainda nos nossos dias, pessoas que, porque tem um dom espiritual, achar que ele é mais santo que os outros e melhor do que os outros. E a igreja de Coríntios, ela era uma igreja privilegiada porque ela tinha todos os dons espirituais na igreja. Os 9 dons espirituais eram manifestos na igreja de Coríntios. Só que aquilo ali começou a trazer problema por falta de ordem no culto. Havia disputa, olha aí, disputa no culto para saber quem era mais espiritual, quem era mais usado. Isso, em vez de edificar, estava trazendo problemas. E Paulo, então, começou a disciplinar a igreja. O que eu quero dizer com isso? Que os dons espirituais, ele deve ser usado com disciplina. Aleluia, com disciplina. Aleluia. Alguém diz, não, mas... E às vezes acontece isso, ainda em nossos dias. Alguém indisciplinado não quer obedecer e diz, não, porque Deus está usando, Deus me falou. Não, não. Aleluia. Deus não faz as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, não. Aleluia. Então, num culto, por exemplo, aleluia, quem está com a profecia é quem está com a palavra.
Aleluia. Eu já vi em algum lugar alguém está pregando e surge alguém lá dizendo que é profeta, querendo repreender aquele que está pregando. Isso é errado. Isso é errado. Aleluia, porque a profecia está na mão daquele que está com a palavra. Aleluia. Então tem que ser respeitado, tem que ter ordem no culto. Lá em Coríntios tinha disputa de profecia. E Paulo disse, não é assim não. Aleluia, precisa ter ordem no culto. Por isso que ele termina dizendo, procurai com zelo os melhores dons. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar. Aleluia, que durante e após essa semana de dons espirituais, você esteja preparado, preparada para buscar os dons espirituais e mais do que isso, para receber, porque Deus tem dom para te dar. Glória ao nome do Senhor. Mas um outro aspecto que eu gostaria de abordar também nessa nossa palavra, como manter os dons espirituais. E isso é um assunto de grande importância. Primeiro porque a palavra de Deus diz que os dons que Deus nos dá, eles são sem arrependimento. Deus não se arrepende de ter dado dom para ninguém. Aleluia. E aí eu queria abordar um assunto assim muito delicado, de pessoas que receberam dons espirituais e não souberam mantê-los. Ele perdeu o dom? Não perdeu, porque o dom é dado sem arrependimento. Mas ele deixou de manter esse dom. Pastor, e o que vai acontecer? Olha, é um risco muito grande. E talvez eu vou abordar um assunto que você já deve ter verificado, já deve ter observado na sua vida, no dia a dia da sua vida, servindo a Deus. Aleluia. Então, quando Deus dá um dom e você não mantém esse dom, você continua com o dom e pode ser usado pelo inimigo das nossas almas. Pode ser usado pelo inimigo das nossas almas, porque Deus te dá o dom sem arrependimento. Aleluia. Então, antes de falar sobre isso, eu quero reforçar sobre a questão de como manter o dom espiritual. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, aleluia, com aquilo que Deus te deu, com o dom que Deus te deu. Tem que ter um cuidado muito grande para que você continue sendo útil na obra de Deus, sendo útil na causa do Senhor nosso Deus. Aleluia, porque Deus lhe deu. E para manter esse dom, primeiramente, aleluia, você tem que reconhecer que foi Deus que deu. O que eu quero dizer? Humildade. Humildade para Deus continuar te usando, porque é uma dádiva de Deus. Foi Deus quem deu. Deu para quê? Para ser útil na obra de Deus. Não é para a sua vaidade, não. Não é para o seu crescimento material, não. Não é para você ganhar fortuna, não. Cuidado. Tem muita gente usando de forma equivocada, aleluia, e já não mantém o dom espiritual da forma que Deus lhe deu. O dom é sem arrependimento. Ele tem o dom, aleluia, mas não mantém como dom espiritual para o propósito, para o objetivo que Deus lhe deu o dom espiritual. Eu já vi alguém, e talvez você tenha visto também alguém que era forte, poderosamente usado por Deus na igreja. Afastou-se dos caminhos do Senhor, foi lá por espiritismo, e lá esses homens têm sido usados lá. E alguém disse, mas que confusão é essa? Era Deus ou não era? É Deus sim que deu o dom, mas ele não teve o cuidado. E a gente precisa ter um cuidado muito grande. A palavra de Deus diz, olha, aquele que está de pé, olhe, não caia. Não existe ninguém extremamente forte. Aleluia. Não, nós somos dependentes de Deus. Aleluia. Não existe ninguém que não seja tentado. Todos nós somos tentados. O feio, o bonito, o fraco, o forte, o branco, o preto, não importa. A tentação vem. Aleluia. Então nós precisamos ter cuidado. Aquele que está de pé, olhe, não caia. Precisamos
ter uma vida de permanência, vigilância. Os dons espirituais, eles são dados para nos ajudar, para nos enriquecer. Aleluia. Mas se nós entrarmos para a vida de vaidade, aleluia, nós estamos abandonando aquilo que Deus nos deu e abrindo uma porta para que o inimigo venha nos usar, venha nos derrotar. Talvez o seu Deus está falando com pessoas que receberam dons espirituais. Talvez você fora grandemente usado por Deus. Aleluia. E hoje, aleluia, você enterrou o seu talento. Parou de permitir que Deus lhe use. Perdeu a sua vida de humildade. Aleluia. Talvez você foi tão usado por Deus que a vaidade cresceu. Aleluia. Você achou que já era grande demais, importante demais. Aleluia. Entristeceu o Espírito Santo. Aleluia. E Deus está falando com você. Aleluia. É hora de você, aleluia, voltar a praticar as primeiras obras. Voltar a ser dependente de Deus. O dom espiritual não é para você ter autonomia, não. É para você ser mais dependente de Deus, para ser usado por Deus, para ser instrumento dEle, para realizar a obra dEle. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E eu creio que Deus está falando com vida. Está falando com pessoas, até porque esse grupo que está participando são um grupo de pessoas interessadas. Aleluia. E Deus está falando com você. Aleluia. Porque Deus, aleluia, é o grande interessado que você seja usado por Ele, que você seja instrumento dEle, para a glória do nome dEle. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, aleluia, você não deve, tem que ter cuidado para não perder esse dom. E para não perder esse dom, primeiro, vida de comunhão com Deus. Como que é a vida de comunhão com Deus? É uma vida de oração e leitura da palavra de Deus. Não podemos abrir mão disso. Eu sei que existe hoje muitas alternativas e muita gente está entrando por esses caminhos alternativos. Hoje nós temos, por exemplo, a internet, temos aí o Dr. Google, né, que traz tudo que você precisa, vai lá e te diz, te fala, vai consultar lá, ele sabe tudo, ele é muito sabido. Mas o dom espiritual, aleluia, te dá a revelação de Deus. Você, no Google, você vai ter conhecimento. Conhecimento. Agora, revelação é através de uma vida de dedicação a Deus. Você pode ter um bom discurso, pode ter uma boa prédica, aleluia, consultando o Google, mas a revelação é no joelho, aleluia. E aí a hora que você vai buscar ao Senhor, seu Deus vai te dar o dom da palavra, aleluia, para você falar, aleluia. Talvez você tenha o dom natural da oratória, já pensou esse dom junto com a revelação do Espírito Santo? Vai ser uma maravilha. Vai ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer dar para você. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, cuidado para não desprezar. Aleluia. O dom é sem arrependimento. Você não perde, mas você pode desprezar o dom de Deus. E se você desprezar o dom de Deus, você pode até, num caso extremo, ser usado pelo inimigo. Paulo dá um conselho a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Aleluia. Aleluia. Então o que Paulo está dizendo? Olha, você, em vez de desprezar, você deve potencializá-lo, despertando esse dom. Aleluia. O que eu quero dizer para você? Você pode fazer mais do que você tem feito. Glória a Deus. Aleluia. Desperta o dom que há em ti. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. É bem verdade que quando, aleluia, você começa a buscar ao Senhor, aleluia, o inimigo também se levanta, e lutas não vão faltar, pessoas, até mesmo, que vão até ter até um grau de inveja por aquilo que Deus está fazendo através de você, também vão se levantar, aleluia. Mas se você tiver
de joelho buscando ao Senhor, com uma vida consagrada ao Senhor, essas coisas não vão te alcançar, não vão te atingir. Aleluia! Você vai vencer e o nome do Senhor vai continuar sendo exaltado, vai continuar sendo glorificado na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, nós já estamos quase terminando a nosso bate-papo aqui, a nossa palestra. Aleluia! Mas é bom que você guarde esses pontos que nós podemos abordar aqui com você. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, que é o dom, a diferença do dom natural do dom espiritual, para que o dom espiritual, aleluia, como receber e como manter. Aleluia, receber buscando, procurando, procurar com zelo os melhores dons. Aleluia, então você pode, aleluia, a partir de agora, começar a buscar, procurar. O que é, aleluia, talvez você viva num local, numa comunidade, numa igreja, numa região que haja alguma necessidade específica. Você sabe que você pode ser usado por Deus para suprir essa necessidade? Procure com zelo, vai buscar um dom de Deus para atuar, aleluia, nessa necessidade específica daí, onde você está, do seu lar, da sua casa, da sua comunidade, do seu bairro, aleluia, vai buscar e Deus vai te dar, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, porque Deus está pronto para nos dar. Então, como receber? Procurando, buscando. Agora, como mantê-lo? Que é muito importante. Ao receber o dom, aleluia, você vai manter esse dom espiritual, aleluia, ativo, sendo uma vida de dedicação ao Senhor, de consagração, nunca confiando em você mesmo, aleluia, não, mas confiando no Senhor. A Bíblia Sagrada, eu quero encerrar citando apenas esse exemplo da Bíblia Sagrada, fala de um homem, esse homem era Sansão. Ele recebeu um dom de Deus maravilhoso, aleluia, e ele, com aquilo que Deus lhe deu, ele tinha uma força incomum na sua vida, ninguém poderia vencê-lo, mas ele não teve o cuidado de guardar, aleluia, e ele perdeu. E o que diz a Bíblia Sagrada? E quando ele perdeu, ele não tinha consciência que havia perdido. Tem muita gente que perdeu e não tem consciência. Aleluia. E quando veio o inimigo, ele disse, eu vou fazer como dantes. Quando ele pensou em fazer, não tinha mais força, porque tinha perdido. Aleluia. Tem muita gente que perdeu e não sabe que perdeu, não tem consciência que perdeu. Mas eu quero dizer para você, aleluia, se o resultado do teu trabalho espiritual não vem acontecendo, está na hora de você se humilhar, começar a buscar ao Senhor. Deus vai renovar os dons que Ele te deu. Você vai voltar a ser útil na obra do Senhor. A sua vida vai voltar a ser preciosa. Aleluia, arrancando almas do inferno. E o nome do Senhor sendo exaltado, o nome do Senhor sendo glorificado através da sua vida. Eu quero orar por você, aleluia, para que Deus renove os dons espirituais na sua vida. Eu quero orar por você, para que você busque, aleluia, para que você entenda que Deus tem um dom espiritual à sua disposição e que só depende de você. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos por esses momentos que podemos estar aqui compartilhando a tua palavra, as tuas riquezas com os nossos irmãos e amigos. Agora, meu Pai, aqueles que porventura, ó Deus Santo, perderam o dom, desprezaram o dom que receberam de ti, mas a tua palavra tocou nos seus corações. Ó Deus Santo, renova esse dom nesse momento. Ó, aqueles que precisam receber um dom para ser útil na tua obra, na tua causa. Ó Deus Santo, dá graça, unção, sabedoria, para que eles possam buscar esse dom
e receber graça, unção, virtude, poder, vindo de Ti, Senhor Jesus, para realizar a Tua obra. Também, meu Pai, a mim, Teu fraco servo que falo contigo, olha para mim, alcança-me com Tua bondade, com a Tua benignidade. Ó Deus Santo, ouve as nossas súplicas, ouve as nossas orações. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém. Muito obrigado por poder nos ouvir. Muito obrigado, irmã Kelly, por esta grande oportunidade. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está fazendo algo grande nessa campanha, né, irmãos? Uma campanha tão simples, como eu falo desde o início, né? É tão simples isso que a gente está fazendo. A gente não está fazendo nada de... né? A gente só se reuniu para buscar. E Deus está surpreendendo. Deus já está surpreendendo. E eu falei no começo dessa campanha que Deus iria surpreender. E Ele já está surpreendendo. Glória a Deus. Eu quero pedir para vocês que se alimentaram dessa palavra, que vocês agradeçam ao meu pastor de uma forma muito especial. Nós temos um canal no YouTube, onde é só palavra boa, só palavra dessa, bem estruturada, né? Você está às vezes acostumado a comer tanta coisa aí no YouTube que não tem fundamento, mas ele é meu pastor há 15 anos, e vocês sabem da minha história, quem me acompanha, como eu cheguei, né, naquela igreja, com a minha vida totalmente destruída. Não posso nem falar, senão vou chorar mais. E eu tenho sido alimentada através da vida dele. E esse canal que nós abrimos no YouTube há tão pouco tempo, ele tem alimentado esse canal com muita palavra, muita. Toda semana tem vídeo novo, tem campanha lá também, tem uma série de vídeos que fala de um assunto só, é muito bom. E o nome do canal é AD Belém Atibaia. AD Belém Atibaia. Se você escrever AD Belém Atibaia, setor 38, você vai achar lá. E eu vou deixar também no meu Instagram agora, assim que a gente sair dessa live, um arrasta pra cima e você vai direto pro canal, tá bom? E aí você vai lá e você se inscreve nesse canal e continua ouvindo essas palavras maravilhosas que o Senhor tem revelado ao meu pastor. Amém? Eu peço que todos vocês façam isso, tá bom? Pra gente agradecer pela presença dele aqui nesse lugar. Deus abençoe. O pastor, vou pedir para o senhor dar uma bênção apostólica para nós, pode ser? E aí, até amanhã, na nossa campanha, às 20 horas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos e todo o povo de Deus. Diga amém.